Aqui é o Rodney e tô de volta para te apresentar o terceiro vídeo da série O Mapa da Virada. Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo vencedor que vai te provar tudo o que eu falei até agora nos episódios anteriores. E falando nisso, caso você esteja assistindo esse terceiro episódio, mas ainda não assistiu o primeiro e o segundo, vai lá, assiste antes e volta aqui depois. Para você entender tudo o que eu vou te mostrar nesse vídeo, você precisa ter assistido eles. Se você está assistindo no site, então os episódios estão aqui em cima. E se você estiver assistindo no YouTube, eu deixei na descrição desse vídeo um link dos outros episódios e também um card aqui em cima. Essa série, Mapa da Virada, não é para qualquer um. Não são todas as pessoas que vão chegar no fim dela. Isso porque algumas pessoas querem tudo de maneira fácil, sem trabalho nenhum. Rodney, me ensina tudo o que você sabe, mas eu só tenho 10 minutos. Rodney, ao invés de me ensinar, faz para mim e me entrega pronto. Rodney, você não pode gerenciar o meu dinheiro? Rodney, não sei se eu quero aprender isso, eu queria algo mais fácil. Então, antes de te mostrar o terceiro episódio, eu preciso te perguntar, você quer realmente fazer parte do grupo de traders que ganha 20 mil, 50 mil, 100 mil reais e até mais todos os meses no day trade? Quer mesmo? Então, se você realmente quer, você vai assistir inteiro esse vídeo. E eu já te adianto que ele tem 1 hora de duração. Quando eu estava fazendo esse vídeo, a minha equipe me falou, Rodney, você precisa fazer um vídeo de 20 minutos, senão ninguém vai assistir. Quando eu comecei a gravar, eu não conseguia resumir tudo o que eu queria. Você não ia aprender. Então eu resolvi mostrar tudo, bem detalhado, do jeito que eu gostaria que alguém me ensinasse. E eu não tô nem aí se deu 1 hora o vídeo, pois as pessoas que realmente estão buscando consistência no day trade vão assistir ele inteiro. Porque é isso que você tem que fazer quando realmente você quer algo. É isso que eu fazia quando eu estava aprendendo day trade. Para você entrar no grupo dos vencedores e ter resultados agressivos, você precisa fugir das estatísticas e das estratégias convencionais que são ensinadas e utilizadas pela grande maioria de pessoas. Essas técnicas só falam em ganhos, quando na verdade você precisa focar primeiramente em controlar suas perdas, mantê-las pequenas e depois os ganhos vão acontecer. É isso que eu venho te falando ao longo desses 3 episódios. Agora, eu quero agradecer todos que fizeram comentários no episódio anterior. Comentários como esses aqui. Já sou aluno e confesso que a maior patinada da minha vida foi não ter feito este curso antes. Eternamente grato por disponibilizar seus conhecimentos, Rodney. Primeiramente, Rodney, agradeço pelo tempo investido nos conhecimentos compartilhados. Todo dia estudo. O tape reading faz parte da minha rotina. Operei algumas semanas e não obtive lucro, mas voltei para o simulador e revisei erro por erro. Quando voltei para a real foi fantástico. Eu percebi muita coisa, como a atuação insistente e piorada dos players. Com suas aulas, meu operacional melhorou muito. Boa noite, Rodney. Estou procurando aprender a trabalhar como day trader, por isso estou aqui buscando conhecimento. E com a sua experiência, acredito que você tenha muito a nos ensinar. Espero tirar o melhor proveito das suas aulas. Muito obrigado e sucesso com o curso. Rodney, 6 meses de estudo no Mapa da Virada e treinando muito no simulado. Agora já 3 meses na conta real é financeiro evoluindo. O segredo? Somente seguir o que está no curso mesmo. Muito top. Valeu! O resultado dessa série está sendo muito além do que eu esperava e eu fico feliz de ver tantas pessoas aproveitando o Mapa da Virada. Está sendo realmente incrível para mim. Sinceramente, eu também queria ter visto uma série como essa quando eu ainda estava começando. Com certeza eu teria conseguido muito mais rápido entrar no grupo dos vencedores. Até agora nessa série eu te mostrei que nos Estados Unidos mais de 55% das pessoas investem em renda variável. Já no Brasil, 0,5%. O que isso quer dizer? Isso mostra que apenas de estar vendo essa série, o Mapa da Virada, você está na frente de 99,5% das pessoas. O day trade é uma oportunidade sem igual, que poucas pessoas conhecem e que tem uma rentabilidade incrível, ganhos como R$ 7.500 em uma operação de 23 segundos. Isso que você está vendo é totalmente real e possível no day trade. Isso permite você enriquecer em pouco tempo, atingir realmente a independência financeira, conquistar em um curto período de tempo o que você sempre sonhou e o que levaria anos, décadas para você conseguir. Porém, nessa série, eu também te mostrei que 90% das pessoas perdem dinheiro no day trade. E o motivo delas perderem é que pensam primeiramente nos ganhos. Já o diferencial do grupo de 10% que ganham muito dinheiro
é que eles controlam as perdas, eles seguem um plano, eles se tornam gestores de risco. Eles não agem por impulso, eles têm um plano de trade MDV, que eu te mostrei no segundo episódio. Esses vencedores fazem exatamente o oposto do que aquele grupo de 90% que pensam somente nos ganhos. Veja o que fala o Manuel sobre perdas. Eu nunca ganhei no mercado financeiro, né? Eu de perdas, né? E agora eu estabilizei, comecei a praticar no simulador, estou com a assertividade que era de 20%, tem dia que eu chego a 70%, 80%. Somos ensinados desde criança a ganhar, mas ninguém nos ensina a lidar com as perdas. E essa lógica simplesmente não funciona no day trade. Ganhar 1% é bom, ganhar 10% é ótimo, ganhar 100% é melhor ainda. Por outro lado, as perdas são diferentes. Recuperar a perda de 1% é fácil, recuperar de 30% é difícil, recuperar de 100% é impossível. Ou seja, ter perdas pequenas para ter ganhos maiores. É o que diferencia quem ganha dinheiro e quem perde. É o que separa aquele grupo de 10% que ganham muito dinheiro dos 90% que perdem dinheiro no day trade. Olha o que o Matheus falou sobre controle de risco. Cara, minha dificuldade era mais no gerenciamento de risco. Não tinha gerenciamento nenhum, era assim, totalmente era vago isso pra mim. Eu tinha assim, aprendi a técnica mais rápida, né, entrar, essas coisas, mas o gerenciamento que pra mim hoje, do meu ponto de vista, é o mais importante, né, eu não tinha nada. E para você fazer parte do grupo de vencedores que ganham dinheiro consistentemente no day trade, eu te mostrei o meu plano de trade MDV, já no segundo episódio. Com esse plano de trade, você tem a primeira parte do mapa para seguir com menos risco de uma forma segura. O mapa da virada é uma solução completa para você ter ganhos no day trade. E o Antônio falou um pouquinho também sobre isso, sobre ganhos. Então, o day trade realmente é possível, uma vez que você tem conhecimento. Com esse conhecimento adquirido, você começa a realizar as operações certivas. E com isso aí te dá a liberdade de você realizar mais operações e, consequentemente, de você ter um lucro com isso. Deixa eu te contar uma coisa. Comecei a fazer trade há 18 anos atrás e nessa época quase não tinha informação. As plataformas não tinham recursos que tem hoje. Cursos, então, era difícil achar um. O tempo de aprendizado e desenvolvimento como trader nessa época era muito longo. Hoje é muito mais fácil, tem muito mais recursos. Naquela época era preciso anos de estudo, treinamento e principalmente dinheiro para testar todas as técnicas, pois precisava colocar o dinheiro lá na conta real, não tinha simulador. Ao longo dos anos eu fui me desenvolvendo como trader e acabei administrando um fundo de investimentos. Nessa época existia um software, uma plataforma de negociação que se chamava Mega Bolsa. Você só conseguia operar esse software de dentro da corretora. Não dava para você contratar ele de casa ou do escritório. Então, eu ficava muitas vezes lá dentro da corretora para operar usando o Mega Bolsa. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer um gestor de um fundo de pensão bem grande. Na época, o fundo tinha mais de R$1 bilhão. Isso foi lá em 2004. Ao longo de quase 2 anos operando nessa corretora, eu aprendi muita coisa com esse gestor, principalmente como agiam os grandes bancos e tesourarias. Num desses dias a gente estava almoçando lá na Avenida Paulista em São Paulo e surgiu um assunto sobre controle de risco. Nessa conversa, ele me contou que no banco que ele era gestor tinha uma área de risco e que tinham 42 pessoas, 42 funcionários. Quando eu ouvi isso, logo já perguntei para ele, mas para que tudo isso? Não é você que controla o risco? Você não é o gestor do fundo? E aí ele me explicou que, na verdade, esses 42 funcionários não trabalhavam diretamente no controle de risco. Ou seja, eles não ficavam controlando se o fundo estava fora do risco ou fora dos parâmetros. Isso era via sistema. Essas 42 pessoas eram matemáticos e estatísticos que ficavam o tempo todo colhendo informações do mercado, avaliando as operações que estavam sendo feitas no fundo e criando novas formas de controlar os riscos, de melhorar a performance do fundo.
Em resumo, eles analisavam o histórico de operações do que o gestor fazia e traçavam planos para melhorar o desenvolvimento do fundo. Daí, eles passavam para o gestor o que precisava mudar nas operações que estavam dando errado e o que ele precisava continuar fazendo porque estava dando certo. Simplesmente 42 pessoas para não deixar os erros se repetirem. Infelizmente, uma semana depois disso, eu acabei quebrando em uma operação sem controle de risco que acabou me levando à falência total. De um bom capital, eu fui pro nada, perdi tudo, fiquei devendo dinheiro. Depois disso, cheguei até trabalhar de ajudante de pintor para sobreviver na época e conseguir comer. Procurei emprego e depois de um tempo eu achei um. Voltei a trabalhar de empregado, batendo ponto, comecei tudo de novo do zero. Trabalhei durante 7 anos seguidos para juntar o dinheiro e voltar para o mercado financeiro. Isso porque para mim não era uma opção desistir. Eu sabia que o day trade era para mim, era aquilo que eu queria fazer. Eu não me via fazendo outra coisa que não fosse day trade. Depois que eu voltei para o mercado financeiro, estava tudo bem diferente. Já não era mais pregão viva voz, tinha tudo mudado para eletrônico, era tudo novo, tudo mais difícil na minha visão. Aí eu comecei a ter dificuldades e mal no day trade perder dinheiro. Nessa época, eu tinha o costume de pegar a minha nota de corretagem do dia e lançar numa planilha, só para ver o resultado do mês e ir acompanhando durante o mês. Porém, teve um dia que eu estava vendo a minha nota de corretagem e eu olhei uma operação que tinha dado R$450 de lucro. Então eu pensei, nossa, eu preciso fazer mais dessa operação. Só que eu não lembrava o que eu tinha feito nessa operação. E nesse momento, eu lembrei de algo que veio a mudar a minha vida. Mudou os meus resultados definitivamente. Eu lembrei daquele almoço de 7 anos atrás com o gestor do fundo de 1 bilhão. Eu lembrei que ele me contou daquelas 42 pessoas que faziam as estatísticas e que falavam para ele parar de fazer o que estava dando errado e continuasse fazendo o que estava dando lucro. Aquela minha operação do dia anterior de R$450, eu não sabia repetir ela, porque eu não sabia o que eu tinha feito. Então eu percebi que mesmo trabalhando sozinho, eu precisava ter algo próximo ao que aquela equipe de 42 pessoas fazia naquele fundo de pensão. Foi aí que eu comecei a desenvolver a primeira versão do que eu chamei na época de M42R. Você imagina o que significa essa sigla? Vou te contar. Meus 42 Rodneys. Eu anotava todos os trades que eu fazia no dia, tudo detalhado, em que ponto entrei, em que ponto realizei o lucro, o prejuízo, quanto ganhei, qual foi a motivação que levou a fazer aquele trade, por aí vai. Eu anotava tudo. Dava um trabalho danado para eu preencher, mas eu sabia que aquilo era necessário. Eu estava no caminho. Com esses dados eu conseguia analisar onde estavam meus erros e acertos. Eu passei muitos finais de semana analisando esses meus resultados. Porém, fazendo isso, eu acabei me tornando um profissional em gestão de risco. Depois de um tempo usando e melhorando o M42R, eu descobri coisas no meu operacional como os meus trades de abertura eram péssimos naquela época. Então, eu parei de fazer trades de abertura no mercado. Meus resultados na parte da manhã eram muito melhores que o da parte da tarde. Então, eu comecei a diminuir a quantidade de lotes do período da tarde. Eu descobri até que os meus stops maiores eram no próximo minuto depois de eu levar o primeiro stop. Eu passei então a dar uma pausa de 5 minutos quando eu levava um stop, para não tomar outro stop na sequência. Você está entendendo o quão valioso foi o M42R para mim? Ele me mostrou um mapa das minhas falhas no day trade e eu fui eliminando uma a uma. Quanto de dinheiro eu teria perdido se não tivesse essas informações? Talvez eu nem tivesse aqui hoje. O M42R me permitiu encontrar meus erros, mudar minhas atitudes e começar a ganhar dinheiro com consistência. Depois dele, eu reconquistei tudo que eu tinha perdido na época. Comprei minha casa, meu carro, viajei, trabalhei de muitos lugares, conquistei a liberdade que eu sonhava. Isso me permitiu fazer resultados como esses. Esse é o meu resultado de 10 dias, mais de R$40 mil. As barras verdes são os ganhos, as vermelhas as perdas. Olha como tem muito mais ganho e também as perdas são pequenas perto dos ganhos. A maior perda é de R$1.000, o maior ganho é de R$3.500. Esse gráfico mostra exatamente o que eu venho falando para você nessa série. Perder pouco para ganhar bastante. Olha esse dia, R$12.625 na parte da manhã, R$10.250 no maior ganho do dia.
Olha a máxima perda que eu tive, R$250. Perder pouco para ganhar bastante. R$4.875 de resultado até o meio-dia. Olha o tamanho da perda máxima, R$250. Perder pouco para ganhar bastante. Você viu esses resultados? É assim que eu e aquele grupo de vencedores trabalhamos sempre. Primeiro protegemos e depois ganhamos. Uma vez que você entra para o grupo de vencedores, ganha dinheiro muito rápido. Assim como eu te mostrei no segundo episódio, onde é possível acumular R$1 milhão rapidamente. Quanto você pagaria por algo que te ajudaria a fazer R$1 milhão em menos de 2 anos, começando somente com R$1.000? 100 mil? 200 mil? O que eu posso te dizer com certeza é que o M42R vale tudo isso, pois ele foi o mapa da minha virada. Porém, naquela época, ele era uma planilha, tudo na mão, bem complicado, só eu conseguia usar. Mas agora eu tenho uma empresa educacional, que tem uma equipe de programadores. Então, nós conseguimos fazer algo muito além. Nós criamos um software com as minhas melhores práticas dos meus 18 anos como trader. Ele analisa todas as minhas operações e me mostra de maneira simples, fácil, exatamente o que eu posso melhorar no meu controle de risco para ganhar mais dinheiro. Quando a equipe estava programando, chamaram ele de Trade Coaching. Porém, eu não gostei muito não, então eu estou batizando ele novamente pelo nome original, que é M42R. O novo M42R veio para simplificar tudo. Ele traz tudo pronto, sem precisar conhecimento nenhum. Praticamente um guia, um mentor. É como se eu estivesse lá analisando tudo para você, detalhadamente, e mostrando o caminho vencedor para atingir os seus resultados. Dá uma olhadinha aqui em tudo que ele é capaz de fazer. Então, nós estamos aqui na tela inicial do software. Então, vamos começar colocando, e eu vou colocar como exemplo, R$6.000. Lembrando que tudo isso daqui está baseado no nosso Trading Plan, que nós vimos lá na aula 2. Em seguida, nós vamos colocar o custo por mini que nós temos. Vou colocar uma referência aqui, mas lembrando que dependendo do teu volume, você tem custos diferentes. No DOL, que é o dólar cheio, eu não vou utilizar por enquanto, vou deixar 0. E na sequência, nós temos a plataforma que você vai operar. Pode ser Profit Chart, pode ser a Trade, ou alguma outra que no futuro venha a ter, ou até uma importação manual, caso você queira fazer. Na sequência, nós temos o perfil de investidor. Lembrando que esse perfil está de acordo com o nosso Trading Plan da aula 2. Então já vou deixar aqui em arrojado. E também o perfil como Day Trader. Se é um iniciante ou se é um profissional, eu vou colocar como profissional. E aí nós temos aqui um índice de risco e a gente vai em concluir perfil. Uma vez feito isso, nós já estamos dentro da plataforma e já estamos aqui com o Trading Plan configurado. Eu já tenho aqui meta mensal, meta diária, lockout diário, lockout semanal e lockout mensal. Lembrando que a palavra lockout significa a perda máxima do dia, da semana e do mês. Tenho também a quantidade máxima de lotes e o máximo de lotes para agressão no WDO, que é o mini dólar. Se eu quiser alterar alguma coisa do meu plano de trade, eu posso vir em editar e editar o meu perfil. A primeira aba, nós temos os trades. Então, o que eu preciso fazer a princípio? Eu preciso exportar um arquivo do Profit Chart, por exemplo, que é o que eu estou utilizando, e trazer esse arquivo para cá. Na aba Registrar Trades, nós vamos importar o arquivo que foi exportado do Profit Chart. É bem simples, é só exportar um arquivo CSV e nós podemos exportar conta real, conta simulador, ou até aqui, se quisermos usar as duas combinadas, nós podemos. Aqui é possível eu simplesmente pegar o arquivo e arrastar ele para cá, em cima aqui de registrar trades, ou eu importar ordens. Nesse caso, eu seleciono o arquivo, que nesse caso eu já tenho ele aqui exportado do Profit, e clico em abrir. E assim ele vai importar a minha lista de ordens para cá. Tudo que eu tiver exportado lá, ele vai trazer para cá. Pronto, abriu. Então eu tenho aqui a lista de ordens aberta,
com o período que eu exportei. A única coisa que eu vou precisar fazer aqui é, durante o dia, quando eu estiver fazendo os trades, eu preciso anotar os motivos que eu fiz esses trades. E aí, eu tenho aqui adicionar motivação, onde eu tenho vários motivos de trade. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que esse é um trade de absorção e ele já está com a motivação. Se eu tiver, por exemplo, duas motivações no mesmo trade, eu posso simplesmente colocar mais uma motivação ou até 3 motivações. Eu posso escolher as motivações que eu irei fazer. Uma vez que eu faço isso, ele já está pronto para ser usado as análises. Outra maneira de eu fazer isso, do mesmo jeito, a mesma coisa que eu fiz agora, porém de uma forma diferente, é eu clicar no DOM. O DOM, ele vai me mostrar todas as ordens que foram feitas em formato de DOM, em formato do DOM do Profit. E aí, eu tenho aqui algumas informações. Essa bolinha verde é a sequência. Então, por exemplo, significa que eu comprei a primeira operação, um mini no 177,50. E depois eu vendi, que é a segunda operação, um mini no 179. Aqui também eu posso adicionar, se eu quiser colocar a motivação por aqui. E aí eu coloco. Se eu errei, quiser tirar, é só clicar aqui para apagar na lixeira. Então aqui eu consigo ter uma visão, como se fosse em formato de DOM, de todos os trades que foram feitos naquela exportação. Agora nós vamos voltar para a tabela, que eu vou colocar aqui já algumas motivações. Na verdade, eu já vou puxar essa tabela já preenchida com algumas motivações. Então, eu já estou com alguns trades preenchidos para mostrar para você o exemplo. Então, eu coloquei aleatoriamente alguns trades, alguns motivos de entrada nos trades. E agora a gente vai para as análises. Então, primeiramente, nós vamos para a evolução. Na evolução, nós podemos ver o patrimônio desde o início e quanto ele está agora. Ou seja, ao longo dos dias, quanto ele foi subindo e caindo. Depois disso, nós temos aqui esse gráfico de financeiro. É possível eu ver o total financeiro, e isso é ganho e perda diária. É possível ver somente os positivos e é possível ver somente o negativo. Ou o total, o positivo e tudo junto. Depois disso, eu tenho a assertividade. Aqui me mostra quantos trades positivos eu tenho e quantos trades negativos eu tenho. Na sequência, eu tenho quantos trades eu fiz por dia. Então aqui está a contagem dia após dia. E por último, nós temos aqui a evolução dos resultados. Então, quanto ganhou acumuladamente ao longo desse período que eu escolhi aqui, e temos qual seria a meta. Então, eu consigo pegar essa meta baseada no trading plan que foi preenchido lá no começo, ou seja, no seu plano de trade, ver quanto seria, por exemplo, os ganhos nesse período seriam 1.200, e ver o resultado, que foi 910. Então teve algum momento que estava até para cima da meta e nos últimos 2 dias caíram. Depois disso, eu posso ver as estatísticas, que aqui é onde eu faço as análises. E aqui é possível fazer um cruzamento de análises. Então eu posso ver financeiro, motivações, horários, assertividades, eu posso ver inúmeros dados cruzados. Então eu vou pegar, por exemplo, motivações. E eu vou cruzar esse dado com financeiro, ou seja, eu quero saber que tipo de trade que eu fiz e que me trouxe resultado. Eu olhando aqui, eu já enxergo a porcentagem de motivações que eu fiz, trades de região, de fluxo, e eu tenho todos eles aqui embaixo. E os resultados que eu tive no período. Então, como você pode ver, no trade de região, eu tive menos R$ 1.265.
uma média de perdas de R$ 73,61, uma média de ganhos de somente R$ 2,78, uma média de resultados de menos R$ 70 e um desempenho praticamente zero, ou seja, negativo. Já na sequência tem os trades de fluxo. E esses trades de fluxos foram feitos 24 trades, no qual tivemos um resultado de R$ 845, 0,83 a média de perdas e 41,46 a média de ganhos. Então a média do resultado foi 31,21 e nós tivemos um desempenho de 85 numa escala 100. Veja, eu posso perceber que a região ela está ruim, ou seja, o meu trade de região não está bom. Sendo assim, eu posso fazer uma análise disso, que isso que é importante, porque eu preciso analisar isso daqui para melhorar e ver o que eu não vou fazer mais. E aí eu clico em análise e ele me traz o que eu preciso fazer para eu melhorar no trade de região. Então, por exemplo, seu stop de 5 operações foram maior que 3 pontos, ou seja, diminua seu stop de região para no máximo 2,5 pontos de stop. Isso diminuiria suas perdas em 585,30 no período. Então, de 1.265, eu iria para R$ 700 mais ou menos de perda, se tivesse diminuído para 2,5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir todos os meus trades de região para no máximo 2,5 de perda. Segundo, você deixou um trade te dar 5 pontos de stop. O máximo aceitável são 3,5. Você perdeu R$ 75 a mais no período. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu não vou mais poder deixar um trade de 5 pontos. Com certeza, isso seria uma falha se tivesse sido feito. E você utilizou a quantidade de lotes maior que 3 contratos em 6 trades. Isso fez você perder 230 a mais do que o seu planejamento. Ou seja, estou utilizando quantidade de contratos a mais do que 3. Então, vou voltar para 3. Se eu tivesse seguido todas essas dicas, claro que eu não sabia isso antes, mas se eu tivesse seguido todas, daria 585, mais 75, 650, provavelmente uns R$ 900 a menos. Ou seja, de 1.265 de perda, teria dado aí uns R$ 300, 300 e pouquinho de perda. Então essas são as dicas, e aí eu posso abrir mais 5 análises, são inúmeras análises que a gente tem, baseando-se no quê? Nas minhas melhores práticas, para dar dicas e análises do seu trade, para você conseguir melhorar em cada uma das motivações. Então, isso é possível você implantar no seu operacional e medindo e pegando novas dicas. E a cada vez que você faz isso, você melhora mais. Então essa é a ferramenta que hoje me auxilia para eu conseguir ter melhores resultados cada vez mais, que me dá a dica, a análise de tudo que eu faço no trade. É só eu exportar, jogar aqui e fazer todas as análises estatísticas que eu quiser de maneira fácil e clara. Então esse software hoje é para mim uma ferramenta fundamental para minha consistência. Agora você entende por que grandes bancos e tesouraria ganham muito dinheiro no mercado? Eles têm ferramentas que não são acessíveis para nós, ferramentas próprias, desenvolvidas para atender a necessidade deles. O que eu fiz foi desenvolver a minha própria ferramenta e ela me ajuda e ajuda aquele grupo de vencedores que ganham todos os meses no day trade. O M42R é uma ferramenta estatística que é fácil de usar. Ela dá o passo a passo que você precisa para se juntar ao grupo de vencedores que ganham muito dinheiro todos os meses no mercado. Nesse momento, você já tem várias partes do mapa da virada. O que falta agora é juntar todas essas peças para você entender como você vai fazer parte daquele grupo de vencedores no day trade. Durante essa série, eu te falei inúmeras vezes que o segredo está em controlar as perdas. E depois que aprendemos a controlar os riscos, nós estamos livres para dar o próximo passo, que é ganhar muito dinheiro. Primeiro controlamos perdas, depois ganhamos. Então agora eu quero te mostrar na prática como eu faço isso, como eu ganho dinheiro controlando as perdas.
Então, nós estamos aqui agora na minha tela operacional. E se você olhou e falou, nossa, meu Deus, quanto número! Se você é um iniciante, não se preocupe com isso. Eu quero que você entenda o conceito do que eu vou te mostrar aqui, que é o conceito que eu tenho te mostrado até agora no mapa da virada. É o conceito de perder pouco e quando ganhar, ganhar pouco, ganhar mais e ganhar bastante. É isso que eu quero te mostrar agora nessa operação que eu vou mostrar para você. Antes de mais nada, eu queria falar rapidamente para você sobre essa tela operacional. Eu sei que tem pessoas aqui assistindo que já são nível intermediário, são nível avançado, e para essas pessoas eu vou te explicar mais ou menos o que são esses itens que estão aqui na tela. E para o iniciante, não se preocupe, foque em olhar exatamente os conceitos de ganho e perda para você entender o que eu quero dizer no meu operacional quando eu me preocupo com a perda, preservar o capital e principalmente não perder dinheiro. E aí os ganhos acontecem naturalmente. Eu tenho aqui, nesse primeiro retângulo, os diretos, que são diretos que saem durante o dia. Está no começo do dia aqui, provavelmente isso daqui puxou do dia anterior e não tem problema nenhum, porque nós não vamos usá-lo. Depois disso, nós temos aqui o Volume at Price. O Volume at Price é onde nós vemos o volume que sai em cada nível de preço. Quanto mais essa barrinha cresce, mais está saindo lotes ali naquele preço. Tem comprador e vendedor trocando lotes, um comprando do outro, um vendendo para o outro em cada nível de preço. Depois disso, nós temos o Volume at Price de 5 minutos. O anterior era de 30 minutos. Então, ele me dá total de negociação por preço, né? Cada barrinha dessa, um nível de preço nos últimos 5 minutos. Aqui, eu tenho um Times and Trades, que é onde aparecem as negociações. Aqui é onde foi realizado. É o histórico do que aconteceu. E aqui eu tenho acumulado na ordem original. Então, quando um player vende 100 lotes no mercado, ele vende para outros vários players. E aqui aparece a ordem total, o valor total que ele fez na venda, naquela boletada, naquela execução, naquele momento. Embaixo, eu tenho a mesma informação de cima, porém, aqui eu tenho de 5 em 5, né? Eu tenho detalhado aqui, quando lá em cima, na verdade, eu só tenho quem agrediu quantidades maiores que 50. Aqui eu tenho de 5 em 5, eu tenho tudo que saiu no Times and Trades, o histórico realmente total. Desse lado, eu tenho o book de ofertas. Esse book de ofertas é tudo que está no book, todo mundo que está comprando, todo mundo que está vendendo. Esse book é intenção, não é o realizado. Isso aqui pode se realizar ou não. As pessoas podem cancelar as ofertas que estão aqui. Isso são ofertas. Aqui embaixo eu tenho um book igual o de cima lá, só que ele é filtrado com ordens acima de 50. Então, somente ordens acima de 50 que aparece aqui. Então eu consigo ver quem são os bancos, corretoras. Esses são lotes mais institucionais de grandes bancos e corretoras, e eu consigo ver os lotes maiores que 50 que aparece aqui. Na sequência, eu tenho aqui o DOM. O DOM é onde a gente coloca a ordem. Então, desse lado, eu tenho um book de ofertas de compra, desse lado, eu tenho um book de ofertas de venda. No meio, eu tenho o preço de execução e é aqui que eu coloco as ordens. Então, quando eu quero colocar uma ordem, eu venho aqui e clico desse lado se eu quero comprar e clico desse lado se eu quero vender. Assim, eu consigo executar as ordens. Esse é o DOM do dólar cheio, o dólar padrão. E esse do lado é a mesma coisa, só que é o dólar mini, o WDO. E por último, nós temos aqui a minha Points, que é o meu software. Esse software, ele não é da plataforma, ele não é dessa plataforma Profit Chart Pro. Ele é à parte, nós desenvolvemos. Então o que ele mostra? Ele mostra exatamente esses tourinhos, que são os suportes e resistências que eu anoto, que são baseados em trocação, em briga, que é o tape reading.
que é a leitura de fluxo. Aonde eu vejo que existe uma defesa, existe uma troca de lotes maior, existe realmente um interesse dos players, eu coloco essa cabeça de tourinho nela. E também a Points me mostra fechamentos anteriores, aberturas anteriores, ajustes anteriores, follow-up, e aí eu consigo ter uma referência de onde estão os pontos anteriores. Com isso, eu consigo fazer trades baseados nos meus tourinhos, que são os meus suportes, que são onde o preço não cai, né? O preço para no suporte, ou minhas resistências, que são onde o preço começa a subir e não consegue passar. Então, os meus suportes e resistências são esses tourinhos que aparecem na minha planilha Points. Bem, ok, dito isso, muita gente aqui já conhece essa tela e eu vou partir para mostrar para você uma operação real, onde eu vou te mostrar o meu conceito de controle de risco. Então vamos lá. Agora eu quero fazer uma análise de mercado antes para você entender. O mercado abre 9 horas da manhã e agora são 9, quase 9h05, 9h04:59. Então acabou de abrir 5 minutinhos. Nós temos aqui a abertura do mercado no 50,5 e nós temos o ajuste que ficou lá para baixo. Então o mercado está em tendência agora de alta. Por quê? Porque ele está acima do ajuste, acima da abertura e acima da follow-up. Ficando acima desses 3 indicadores, ele está em tendência de alta. Consequentemente, eu estou buscando agora uma compra no começo do dia ainda, para eu conseguir entrar na tendência. Quando eu faço isso, quando eu busco essa compra, eu preciso encontrar um ponto onde eu posso comprar. E esse ponto que eu tenho próximo aqui é o meu tourinho do 54, ou seja, a minha resistência do 54. Como está começando o dia agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso tentar comprar, mas eu preciso encontrar um stop, porque lembrem, eu não penso em ganho, eu penso em perdas quando eu vou entrar no trade. Então eu não posso comprar embaixo, antes do 54, para baixo aqui. Por quê? Porque eu tenho uma resistência no 54. Então eu só posso comprar se romper o 54. E é isso que eu vou tentar fazer nesse momento. Vamos lá. Soltei aqui o mercado, então isso é uma gravação. 53,5 com 54, bem no pontinho, bem no tourinho, bem na resistência. Então está saindo agora 54 com 54,5. Olha o tourinho aqui. Está conseguindo romper a resistência. Conseguindo romper a resistência, eu apregoei uma compra no 55. Por que eu apregoei uma compra no 55? Porque rompeu a resistência do 54. Então, tourinho no 54, rompendo, ganhando, ultrapassando o 54. Eu olho aqui para cima e não tem outro tourinho aqui. Então tem um espaço livre para eu subir comprado aqui, porque a minha resistência ainda está longe. E aí eu apregoei no 55 um lote. Vamos ver na sequência? Comprei mais um lote no 55,5 e ainda estou tentando comprar no 55. Vamos ver se sai, se eu consigo comprar esse 55. Tá bem aqui. Comprei. Então, eu fiquei com uns 10 contratos comprado no 55,25. Perfeito. Esse foi o meu preço médio. Por quê? Porque eu comprei um lote no 55,5 e outro no 55. Então, agora, eu preciso fazer o quê? Pensar onde eu vou ganhar? Não. Pensar onde eu posso perder. Claro que eu já pensei isso antes de entrar nessa operação. Porém, agora eu olho e falo, aonde é o ponto que eu vou sair? Veja, eu procuro entradas de fluxo, de leitura, onde sai mais lotes. E aqui no Volume at Price, você pode perceber que saiu mais lotes no 53,5. Pode ver que o tamanho da barra é totalmente verde, que foi os agressores na compra, e pouquinho vermelho, que foi algumas vendinhas que apareceram.
Olha como aqui a ordem original está toda verde, o que significa que as agressões estão de compra. Então agora, se voltar esse mercado e perder esse 53,5, eu tenho que sair fora. Então o meu stop é para baixo dessa barra do 53,5, que é exatamente no 53, por exemplo. Se eu estopar no 53 aqui, ou seja, se eu realizar meu prejuízo no 53, o mercado voltar, eu achar que vai subir, agora ele volta para o 53, eu saio da operação. No 53 eu vou ficar com o meu preço médio de 55,25. Então eu vou levar um stop de 2,25 pontos com 10 contratos. Se pegar 10 contratos e fizer a conta de quanto dá esse valor financeiro negativo que eu vou perder, dá R$ 1.125. Então, se eu comprei aqui no 55,5 e no 55, fiquei com médio no 55,25. Se voltar para o 53, eu vou perder 2,25 nesse trade que dá R$ 1.125. Então, vamos continuar aqui para a gente seguir a operação. Olhem aqui o próximo alvo, ó, 65, 465. Então eu tenho bastante alvo se vier para o meu lado para cima, se continuar subindo. Olha, já rompeu o topo e está vindo para o meu lado. Quando eu ponho o mouse assim, é que pode ser que eu queira fazer uma execução parcial. E o que é uma execução parcial? É eu soltar já um pouquinho dos lotes para realizar já a parte dos ganhos. Mas nesse caso, eu quis fazer um pouco mais para cima. Eu coloquei no 57,5, que é antes do fechamento anterior e antes dos dois ajustes anteriores. Se voltar para o 53, eu tenho que vender, eu tenho que zerar. Então está voltando agora para o 55, ele foi lá, não pegou minha saída parcial no 57,5 e está voltando. Agora, não conseguiu perder também e eu continuo fazendo a minha parcial no 57,5. Estava lá. Aí eu peguei, como estava lá e não saiu, ficou se acumulando aqui, eu tirei a ordem. E aí eu deixei lá em cima no 60,5. Então está saindo no 55 agora. Parado no 55. Agora está vindo. Então 57 já. 57,5. Estão negociando no 57,5, está 2 pontos para frente, 2,5 pontos para frente já. A Ativa tomou no 57,5, 58,5 estão comprando. Eu coloquei uma saída no 60,5. Eu ainda tenho 2 lotes de 5. Chegou no 60. Olha onde eu estou comprado, no 55, está no 60. Eu tirei a minha points um pouquinho daqui. Provavelmente eu já voltei ela. Eu tenho alvo para o 65. Aí, estou colocando uma saída parcial. Por quê? Porque eu percebi que parou aqui. Deu uma parada. Então eu fiz uma saída parcial. Deixa eu dar uma paradinha nesse vídeo. Quando eu fiz essa saída parcial, o meu preço médio que estava aqui caiu lá para baixo. Por quê? Ele considera tudo que eu vendi agora, ou seja, metade do que eu tinha, como lucro. E aí o meu preço médio vem aqui para baixo. E eu continuo tentando levar lá no 65, 465. Notem que eu saí aqui no 60,5, tá?
Agora, uma coisa muito importante para você observar. Apesar de eu sair, eu vou até voltar um pouquinho aqui, essa operação, para você ver a hora que eu saí. Essa operação, ela estava com R$ 1.125 de prejuízo. Nesse momento, ela está com 2.375. Ou seja, perder pouco para ganhar bastante. O meu perder pouco foi quando eu entrei lá embaixo, nos 50, 50,5, para perder R$ 1.125. Rodney, mas R$ 1.125 é muito dinheiro. Sim, porém, para a minha meta, que é maior, não é tanto dinheiro. Para mim, perder R$ 1.000 é bem tranquilo numa operação. Por quê? Porque os meus ganhos são maiores também. Então, quando você opera com tamanhos de mão, com lotes maiores, isso é normal. Você não vai perder R$ 100 em cada operação e ganhar 5.000 em uma, né? Então, elas são um pouco equivalentes. E nesse trade, eu coloquei R$ 1.125 em risco e eu estou ganhando, nesse momento, R$ 2.375. Eu não sei se você percebeu, mas faz 3 minutos que eu entrei nessa operação. Então, nós estamos falando em ganhos de R$ 2.375 em 3 minutos, em 4 minutos. Então, vou soltar na sequência para você ver aqui. Eu vou vir aqui, já vou clicar e vou sair desses 5 contratos que eu estou. Estou no 59,5 aqui olhando para ele, esperando para vir mais para cima. R$ 2.500 de lucro. Então, esse foi o lucro dessa operação. R$ 2.500 contra R$ 1.125 de prejuízo. E aí, agora, eu já estou apregoando ordens aqui. E eu fazendo isso, o que vai acontecer? Estou vendendo no 64,5 um lote, estou vendendo no 66 outro lote. O meu médio vai ficar no 65,25 e eu vou estopar entre 67 e 67,5. Ou seja, entre 1,75 de stop e 2,25. Se for 2,25, vai me dar de prejuízo essa operação R$ 1.100, que é a mesma coisa que eu aceitei lá embaixo na operação anterior que eu fiz. Agora, se me der lucro, eu posso ganhar R$ 250, eu posso ganhar 500, eu posso ganhar 1.000, eu posso ganhar 2.000 ou 3.000. Não importa. O que importa é que eu aceitei, antes de entrar na operação, o meu stop de R$ 1.100, R$ 1.125 nessa operação. Tá bom? Então, lembrando sempre, primeiro pensar enquanto aceita perder. Depois eu penso enquanto eu posso ganhar. Se eu planejar de perder R$ 1.100 e acontecer isso, eu estou preparado para isso. O problema são as pessoas que não pensam em perdas, elas estão preparadas somente para ganhos. E aí, quando ela perde os R$ 1.100, ela fala, meu Deus, o que aconteceu? E acaba que ela não aceita essa perda e acaba sendo uma perda grande. O que era para ser R$ 1.100 vira R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000 de perda e aí não consegue mais recuperar. Então eu estou sempre preparado para aceitar a minha perda. Eu aceito ela já antes de entrar na operação. Então agora eu quero resumir para você o que eu fiz nessa operação, seguindo a técnica MDV de mapa da virada de risco dessa operação. Primeiramente, nós temos que identificar o tipo de trade que eu vou fazer. E foi isso que eu fiz lá. Então nessa operação eu identifiquei que era uma operação de compra de rompimento. Rompimento de um ponto importante, de uma resistência. Na sequência, eu procurei as motivações técnicas para eu fazer esse trade, que era uma absorção. Então eu encontrei uma absorção de lotes para eu conseguir fazer a minha entrada ou para me proteger nessa operação. Em terceiro lugar, eu defini o tipo de entrada. E o tipo de entrada para essa operação foi de agressão. Eu não apregoei, eu simplesmente agredi o preço, ou seja, eu tomei a atitude de entrar no trade.
O quarto, eu encontrei o stop técnico, um stop técnico curto, e que eu preciso saber quando eu entrei aonde era. E nesse caso, era 2,25 pontos da entrada, ou seja, eu sabia exatamente o meu ponto de saída. A partir do momento que eu tenho todas essas informações, o trade está pronto e eu posso executar essa operação. Então, esses são os parâmetros que eu tomei como decisão para entrar nesse trade. Depois disso, nós temos aí o motivo que 90% das pessoas perdem no day trade. Eu sei que eu já falei muito disso com você até aqui, mas eu quero recapitular algumas coisas. Eu quero recapitular e também acrescentar algumas coisas importantes do porquê 90% das pessoas perderem no day trade. Primeiro, é que elas só pensam em ganhos, e isso você já sabe, porque eu já falei para você ao longo dessa série. O segundo motivo é que elas não aceitam as perdas, ou seja, só pensam nos ganhos. O terceiro motivo é que elas têm dúvidas de exatamente o que fazer. O quarto motivo, elas sentem medo, sentem inseguras de fazer os trades. O quinto motivo, não tem disciplina e nem conhecimento suficiente para fazer o trade. O sexto motivo, se perdem nas informações que elas têm. Elas procuram diversas informações, diversas fontes e elas se perdem, não sabem mais o que fazer, querem seguir diversas coisas e não se encontram. E o sétimo motivo é que elas não sabem quando entrar nos trades e muito menos quando sair desses trades. E principalmente, por último, elas querem ganhar, mas focam nas coisas erradas. Esses são os principais motivos que levam 90% das pessoas a perderem no day trade. Bem, e para se juntar a esse grupo dos 10% que ganham consistentemente no day trade, primeiro, você precisa controlar as perdas. Não é mais nenhuma novidade isso para você. Tenho certeza que você já massificou isso na sua cabeça e você já entendeu que esse é o caminho para você ganhar dinheiro. Porém, tem um detalhe a mais que você precisa saber, que você precisa ter um arsenal de entradas no day trade. Ou seja, você não pode ter só um tipo de operação, só 2 tipos de operações que você sabe fazer. Por que isso? Porque durante o dia você vai precisar fazer vários trades. E se você tem somente um setup, somente um tipo operacional, um tipo de operação, você não vai conseguir fazer várias operações ao dia, que você precisa fazer, porque você é um day trader. Você está aqui para fazer operações durante o dia. Então, para você fazer, você precisa entender várias motivações de entradas. Se você só tem um setup, você de repente só consegue fazer 1 ou 2 operações por dia. E isso não é consistente no day trade, porque nós queremos todos os dias sair positivo. Claro que não são todos os dias que nós vamos conseguir, mas a maioria dos dias nós vamos. E se você faz somente uma entrada por dia, e se essa entrada dá errado? Você já está negativo. Então você precisa fazer várias entradas assertivas para você conseguir sair ao final do dia com um financeiro positivo. Para você se juntar ao grupo dos 10%, eu coloquei uma tabela para te dar um exemplo dessas entradas que você precisa fazer. Eu coloquei aqui uma coluna que nós temos aqui o número de trades, depois nós temos a quantidade de erros, a quantidade de acertos, o seu índice de assertividade, quantos por cento você acertou nesses trades, qual é a sua perda máxima por trade e qual é seu ganho máximo por trade, e o saldo final baseado nessas operações. Notem que é importante salientar que eu coloquei uma perda máxima de R$100. Esse é só um exemplo para um plano de trade no qual a máxima perda diária é R$300. E eu dividi isso em 3 stops de R$100 no dia. Então, se acontecer de você levar 3 stops seguidos de R$100, você para o dia com R$300 negativo. A meta diária seria R$250. E a quantidade de lotes, 5. Lembrando que isso daqui é tudo voltado
para o que nós aprendemos lá atrás de plano de trade. Quando eu coloquei uma perda máxima de R$100, o ganho máximo eu estou colocando menor. Então você pode ver que eu coloquei somente R$70 de ganho. E por que isso? Porque eu coloquei uma perda maior, porque às vezes a gente vai ganhar pouquinho, às vezes a gente vai ganhar médio, às vezes a gente vai ganhar bastante. Você viu na operação que eu fiz que eu coloquei um risco de R$1.100 de perda e eu fiz R$2.500 de ganho. E vão existir operações assim. Porém, tem algumas também que você vai colocar 100 de perda e você vai ganhar 30 ou 40 reais somente. Então, como média, eu coloquei o ganho menor até que a perda, para você ver como essa conta ela dá positiva. Se você fizer somente um trade por dia e você errar esse trade, você vai fechar R$100 negativo. Porém, se você já fizer 3 trades somente e um erro, você acertou 2 trades. Se você pegar 2 trades com R$70 de lucro menos os R$100 que você perdeu do trade errado, dá R$40. Se você fizer 10 trades por dia, errar 3 e acertar 7, você tem 70% de acerto. E você vai fechar com um financeiro de R$190, próximo já à sua meta de 250. Se você fizer 20 operações por dia, 5 erros, 15 acertos, 75% de assertividade. Coincidentemente, essa é exatamente a minha média de assertividade. E você vai ganhar R$550. Notem que R$550 é mais que o dobro da meta diária. Então, esses números são matemáticos, a conta bate. Se você simplesmente controlar a perda máxima, vai bater a conta e você vai conseguir fazer resultado positivo ao longo do dia. Porém, para isso, você tem que fazer trades ao longo do dia. 10, 15, 20 trades são totalmente saudáveis para quem opera com inúmeros pontos de entrada, igual nós fazemos todos os dias. Se você fizer isso, você vai perceber que você vai ter resultado. E isso é o que você vai ter com o mapa da virada. Bom, então resumindo, eu te mostrei no primeiro episódio que o segredo é controlar as perdas. No segundo, eu te dei o plano de trade MDV para você saber como gerenciar seu capital, suas metas e como aumentar seus lotes para ganhar mais dinheiro e evitar as perdas grandes. Nesse terceiro episódio, te mostrei todo o segredo da evolução dos vencedores, que são as ferramentas exclusivas que dão o caminho correto a seguir. Também juntei todas as peças e te mostrei na prática, em uma operação real, como aplicar tudo para ganhar dinheiro. Mas é aquele negócio, quanto mais a gente sabe, mais dúvidas surgem. E agora você deve estar pensando um monte de coisas do tipo: beleza, Rodney, e como que eu coloco tudo isso em prática daqui para frente? Como que eu posso ter esse M42R? Como que eu vou identificar os melhores pontos de entrada? Como que eu faço leitura de fluxo de maneira correta? Rodney, como que eu começo com pouco dinheiro? Como que eu aprendo a colocar os stops técnicos? Como que eu vou saber se eu estou fazendo entradas de forma correta? Ou até mesmo, qual é o passo a passo detalhado de cada etapa para eu entrar para o grupo dos vencedores? E a minha resposta é que você pode fazer isso agora de 2 maneiras diferentes. A primeira é você fazer tudo por conta própria. E nesse caso, eu já te mostrei o caminho. Cabe a você ir atrás dos materiais, organizar tudo, estudar, montar seu próprio M42R, seu plano de trade, métodos e você fazer tudo sozinho. A vantagem de você fazer assim é que, em geral, você não precisa pagar quase nada. Só é necessário tomar cuidado para você não acabar perdendo dinheiro nesse processo de testes e aprendizado. A grande desvantagem desse caminho é que dá muito trabalho e demora muito tempo. Eu posso te afirmar, por experiência própria, que leva vários anos. Se você não tem pressa e está disposto a isso, a ter esse esforço, tudo bem. Agora, a segunda maneira é mais fácil e mais rápida. É você pegar
tudo isso pronto e acelerar todo o processo. É pegar um atalho, que é seguir um método simples, prático e eficiente. Um método que dá todo o material pronto na sua mão, com todo o passo a passo. Acompanhamento, suporte, tudo o que você precisa para se juntar ao grupo de vencedores no Day Trade. Um método feito sob medida para você começar, desde o zero absoluto até conquistar a sua independência financeira. E esse método é a próxima etapa do Mapa da Virada. Ele é um curso completo, testado, comprovado por milhares de pessoas, com todo o material e todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de 18 anos de experiência. Eu não deixei absolutamente nada de fora. E eu garanto para você, não existe nada no Brasil, nenhum método de ensino tão completo quanto o Mapa da Virada. Eu tenho certeza que se você já chegou até aqui, você quer fazer parte desse grupo de vencedores. Aquele que faz esse tipo de resultados aqui. R$80 mil em menos de 3 meses. R$35 mil em um mês. R$1.250 em um dia. R$24.885 em meio dia. Então, se você quer ter esse tipo de resultado e conquistar a sua independência financeira, tendo lucros agressivos e consistentes no day trade, parar de perder tempo e dinheiro, fica bem ligado. Que na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, eu vou liberar o 4º episódio da série. E nele você vai conhecer os detalhes de como funciona todo o método Mapa da Virada. E o mais importante, como você pode participar dele. Assim como nos outros episódios, tem um bônus para você com um infográfico do resumo de toda essa aula. Se você estiver assistindo no site, você pode baixar clicando no botão Quero Meu Bônus, que está nessa página. E se você estiver assistindo pelo YouTube, eu deixei na descrição desse vídeo um link para você também baixar. Clica lá e aproveita. É importante também que você se cadastre no meu grupo do Telegram, pois lá eu vou colocar os materiais complementares dessa série e eu vou responder perguntas sobre o Mapa da Virada. Para você se cadastrar, é só clicar no botão Grupo do Telegram dessa página. E se você estiver no YouTube, tá na descrição desse vídeo o link. Te lembrando também que se você acompanhar os episódios pelo site, você tem acesso antecipado aos próximos vídeos da série. Então você do YouTube, se cadastra aí para assistir antes pelo site. E lá também tem todos os vídeos, todos os materiais complementares, tá tudo lá em um só lugar. Se o que você viu aqui hoje faz algum sentido para você, então eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu quero que você me ajude a mostrar para o mundo que day trade funciona assim. Quem diz que não funciona é porque não sabe fazer da forma correta. Então clica no botão compartilhar para ajudar alguém que você conhece. E lembre-se, essa série fica no ar por tempo limitado. Assim que sair o 4º episódio, eu vou tirar todos os anteriores do ar. Então não adianta depois ficar me mandando mensagem. Rodney, eu não tive tempo de assistir, eu estava trabalhando. Esses 3 episódios vão ficar no ar de hoje até terça-feira, quando vai ao ar o 4º episódio. Eu tô te esperando então no próximo vídeo com um material completo e com uma oportunidade única para você. E eu quero te ver lá. Eu te espero na terça-feira, 8 horas da manhã, para iniciarmos a sua virada. Até lá e um grande abraço.